Olá pessoal, então hoje eu vou mostrar para vocês brevemente como a gente usa o Tracker. O Tracker ele é um software usado para fazer análise de vídeo e ele é comumente utilizado em experimentos de física. Então a gente pode filmar um experimento, como nós fizemos no caso na semana passada, e aí pela análise do vídeo a gente vai tirar frame a frame as posições de alguma coisa interessante no vídeo. Então no nosso caso era a posição da bolinha lá, do pêndulo, né? E ele permite a gente fazer isso de forma automática, sem que a gente tenha que ir passar todo o frame manualmente fazendo isso, com uma característica que ele tem, que é uma coisa que chama Auto Tracker, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, para começar, né, vocês vão, primeira coisa, fazer download do Tracker. Vocês acessam nesse site, eu vou deixar o link ali na descrição. Ele é grátis, tá? Você só baixar aqui a versão para Windows, eu não vou baixar de novo porque eu já tenho instalado, mas é extremamente simples. A única coisa é quem não tiver o Java instalado, ele vai precisar pedir a instalação do Java. É só você dar OK lá e aceitar a instalação, tá? E aí depois disso clica no executável, ele vai instalar e colocar lá numa pasta. Bom, com tudo isso aqui funcionando, se você vier lá e digitar aqui Tracker, já é para aparecer lá no seu sistema, no Windows, para você abrir o programa, né? Então, aqui a gente tem a interface dele, né? Tem algumas coisas, é uma interface bem simplificada, né? Mas basicamente o que a gente precisa fazer é arrastar o vídeo aqui e aí colocar algumas características para ele começar a fazer a medida. Então, eu peguei um vídeo de exemplo aqui que a gente vai utilizar. Basicamente, o que a gente precisa é arrastar. Você pode vir aqui em arquivo e importar, mas se você simplesmente arrastar o vídeo aqui, já vai funcionar. Uma coisa também que é bom lembrar é que às vezes você arrasta o vídeo e parece que não aconteceu nada, mas depois de um tempinho ele aparece aqui porque ele tem que carregar o vídeo e dependendo do vídeo, se ele for muito grande, ele demora um pouco, né? Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que a gente já tem um leve problema, né? Porque deixa eu só ajustar aqui o tamanho da tela. O vídeo está deitado, né? Então a gente vai precisar rotacionar esse vídeo. Como isso aqui foi filmado num celular e ele não sabe a orientação do celular, então é possível que o vídeo de vocês venha na orientação errada. A primeira coisa que a gente tem que vir aqui a gente vai em vídeo, filtros, e aqui tem algumas opções de filtro. Dentro dela a gente vai ter esse rotacionar aqui. Então para esse caso a gente vai ter que fazer, no caso que a gente vai girar, né, no sentido horário. E pronto, agora a gente já tem o vídeo aqui. Então agora, para que ele consiga tirar medidas físicas daqui, né, onde é a posição desse pêndulo, a gente precisa de duas coisas. Né? A gente precisa primeiro de um eixo referencial, onde ele considera o zero, né, e o x e o y, um eixo cartesiano aqui. E a segunda coisa que a gente precisa é um tamanho de alguma coisa na tela, na mesma distância do objeto que a gente tem de interesse, para que ele consiga fazer os cálculos de distância e não a posição em pixel na tela. Né? Ele não tem essa informação de profundidade na tela, a gente precisa passar para ele. Então a primeira coisa que a gente vai vir é aqui em cima, né, nesse coordenadas. Isso aqui vai dar um plano cartesiano 2D para a gente, que a gente pode rotacionar e inclusive inclinar isso daqui, que pode ser bem útil, por exemplo, num plano inclinado em que você quer que o eixo X seu esteja com um certo ângulo. No nosso caso não é assim, né? Eu vou colocar aqui o mais horizontal possível e eu vou colocar esse 0, 0 no ponto onde começa o ponto de cima, onde essa cordinha está presa aqui, né? Por que isso? Porque daí eu sei que o 0, 0 está aqui. Quando eu tiver um ponto do pêndulo aqui embaixo, a posição X e Y vão facilitar para mim para calcular o ângulo diretamente. Se eu colocar esse referencial em outro lugar, eu ainda assim posso tirar essas informações, mas eu vou ter que transladar todos os meus dados para cá. Então, é uma transformação a mais que facilita se a gente deixar o 0, 0 aqui. Tá? Então, o y, no caso, está positivo para cima, né? A gente vai ter valores negativos de y, a gente precisa só inverter isso no final. Ou você, se você quiser, pode virar esse eixo, mas aqui eu acho que não é necessário. A outra coisa que a gente tem que colocar é a informação de uma medida, como eu disse. Né? Então, a gente vem aqui, a gente tem algumas opções, né? Bastão, ponto de calibração, você pode curvar os pontos que você conhece, alguma coisa. Mas vamos como bastão, né? Inclusive vocês mediram, né, a altura dessa haste inteira aqui, né? No caso, o ideal é que ela esteja aparecendo inteira no vídeo, como eu recomendei para vocês, mas vamos supor aqui que vocês mediram e sabem que esse tamanho completo aqui é de 1 metro. Então a gente vai deixar aqui 1 metro. Tá certo que aqui não está aparecendo a parte de baixo da imagem, mas é só para exemplificar aqui para vocês, tá? Então, a partir disso, todas as informações que ele fizer vão estar
em posição XY real, entre aspas, e não a posição de pixel mesmo. Bom, aqui a gente tem um Media Player, né? E reparem que, como muitos de vocês filmaram em slow motion, a gente vai começar a fazer análise só depois que ele entrar na parte de slow motion. Lembrando que vocês têm a informação lá de quantos frames por segundo foi filmado o vídeo. Então, a partir daqui a gente tem o slow motion, tá? E a gente pode começar aqui, né? Então, a partir daqui vamos fazer a análise. A primeira coisa que a gente vai adicionar é o que vai ser rastreado, né? Então, quando a gente vê em track aqui, a gente pode colocar um novo e escolher o tipo de rastreamento que a gente vai fazer. A gente vai fazer um ponto de massa, tá? Então, a gente vai querer dizer um ponto ali mais ou menos no meio dessa bolinha do pêndulo aí, não é a bolinha, né? Desse peso, para a gente calcular. Então, eu vou colocar aqui ponto de massa. E ele adicionou ele aqui, né? Vou fechar porque eu não vou adicionar outro. Você pode adicionar vários objetos de interesse se você quiser. No nosso caso é um ponto só. E aí eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir em trajetória automática. Porque você tem a opção de inserir ponto a ponto todas as trajetórias, mas esse daqui é o que vai facilitar para a gente aqui. Então, ó, ele abre esse negocinho, essa janelinha de trajetória automática. E reparem que ele fala aqui, ó, apertar Shift, Ctrl e clicar para você colocar o objeto. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu aperto Shift, Ctrl, e aí eu vou clicar aqui no meio. E reparem que ele deu já o que é essa bolinha que eu selecionei aqui, que ela é um pouco pequena, eu vou aumentar ela um pouco, para ele tentar achar aqui, por exemplo, o meio da bolinha. O ideal é que eu não coloque isso num raio muito grande e apareça esse amarelo aqui, ó. Por quê? Porque como a gente não tampou o fundo, então a gente tem um fundo bem heterogêneo, quando a bolinha passar aqui para fora da haste, o fundo vai estar diferente e ele não vai encontrar uma referência igual. Então, deixando dessa maneira, eu acho que ele vai encontrar em todos os frames. A outra coisa que a gente tem que fazer, é bom fazer aqui, é aumentar um pouco a área de busca. Então, essa aqui é a área de busca que ele está fazendo em relação ao centro. Toda vez que esse negócio movimenta, ele vai procurar sempre nessa região em relação ao centro, né? Então, essa região vai mudar, tá? Mas por que isso aqui é importante você colocar um pouco maior? Que você pode segurar e mexer aqui, né? Porque se ele perder algum frame, você pode passar esses frames e ignorar ele, não vai ter problema, mas você não quer que ele perca muito e passe da zona de busca. Se você colocar uma zona de busca muito grande, vai funcionar também, mas vai demorar muito o algoritmo. Então, o ideal é não estressar muito. Vocês vão ver que é um pouco demorado, né, o processo. Então, a gente não quer deixar uma área muito grande aqui. Bom, estando ok essas duas coisas, você vai clicar em pesquisar e esperar. Então, agora se a gente for olhar aqui, vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ver que no eixo X, né, que é o de interesse principal nosso, vai fazer uma função senoidal aqui, né, um seno, um cosseno. Né? Então a gente vê uma oscilação igual a gente já tinha demonstrado lá em sala de aula. O eixo Y tem muita oscilação, porque na verdade, como o ângulo aqui é muito pequeno que a gente está mexendo, uma variaçãozinha mínima aqui já causa uma perturbação. O que a gente quer, na verdade, é calcular o θ. A gente vai precisar do x e do y. Mas se vocês repararem, a variação no y aqui é mínima. Então, apesar de a gente ter muito ruído aqui, o que vai contar basicamente para a gente calcular o ângulo é principalmente a variação no eixo x, que é muito maior que o y. E mesmo com esses ruídos aqui, a gente vai conseguir um bom valor para o θ, assim como a gente tem para o x. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer agora é deixar isso aqui rodando, né? E no final, vocês vão ter todas as oscilações. Eu vou parar aqui para a gente não perder muito tempo, mas no caso de vocês poderiam ir até as 10 oscilações lá, como foi filmado. E agora a gente tem aqui a tabela, o tempo, né? Então, ó, aqui são todos os dados que ele calculou, o tempo, o x e o y. Então, vocês podem selecionar aqui. Outra coisa importante de lembrar é que esse tempo é baseado na informação de frame que ele conseguiu pegar do vídeo. Mas pode acontecer desse tempo do frame aqui entre um e outro não está correto. Se você sabe, por exemplo, que você filmou em 240 frames por segundo, você sabe que a diferença de tempo entre um frame e outro, é só pegar a calculadora aqui, vamos ver, é 1 sobre 240. Então, essa aqui seria a diferença em segundos entre um frame e o outro.
se você filmou em 240. Se você filmou em 120, vai ser o dobro disso e assim por diante, tá? Então, caso ele não tenha acertado, confiram esses tempos aqui. Se não tiver correto, vocês vão ter que criar vocês mesmos essa tabela. E é simples, coloque um tempo 1 aqui em cima. E aí você vai colocar 1 mais aquele tempo e vai arrastar aqui no Excel depois. Mas a gente vai fazer isso no Excel, não aqui. Então, a primeira coisa aqui, a gente terminou no Tracker, dá um Ctrl A, copia. Vamos abrir o Excel. E agora a gente vai fazer a análise, né? Lembrando que eu já mostrei para vocês como usar o Solver, então acho que a partir daqui a coisa vai ser tranquila. Ó, eu vou apagar aqui essa... Deixa eu aumentar um pouco, para vocês poderem ver melhor. Eu vou apagar essa primeira linha aqui. E agora aqui a gente tem tempo. Aqui, x, y. E a gente vai querer calcular um θ, né? Que vocês aqui vão fazer em função desses dois valores aqui, né? É bem simples, só pensar um pouco em trigonometria, vocês são capazes de fazer isso daqui. Só usando trigonometria, ok? Então esse aqui é um θ que eu vou chamar de experimental. E aqui vocês calculam e arrastem para todos os valores, né? Então essa é a primeira coisa. Verifiquem o tempo aqui se está correto ou não, ok? E aí vocês têm um θ experimental. A outra coisa que vocês vão precisar fazer é o θ, e a gente tem os parâmetros lá, né? A cosseno de ômega-t mais φ, né? Então a gente tem o A, o ômega e o φ, que são valores que eu quero que vocês encontrem desses dados aqui, né? Então, vamos começar todos com 1 aqui, né? Você coloca todos esses valores e a gente vai encontrar esses parâmetros aqui. Esse é o nosso objetivo. E aqui a gente vai ter um calculado que a gente vai fazer o quê? Igual, e aí você vai colocar A1, né? Eu vou travar essa célula. Cosseno de ômega, aí eu vou travar ela aqui também, vezes o tempo, mais φ, aqui eu tenho que travar essa célula também. Então agora se eu clicar 2 vezes aqui, pronto. Esses aqui são os valores calculados para esses parâmetros, e a gente quer encontrar quais são os melhores parâmetros. E aqui vai ser o experimental que vocês vão fazer em função desses dois, lá, esses dois aqui. Então, se a gente quiser só ver o que está acontecendo, vamos só plotar os dados para ver se está tudo certo. Eu vou só visualizar ele aqui. Reparem que a gente tem aqui realmente uma senoide, né? E se a gente adicionar aqui também, o calculado, a gente vai ver que a gente tem os dois gráficos, né, como eu tinha mostrado na aula passada. E agora, ó, reparem que essa amplitude aqui ela é muito maior do que a real, né? Então, se eu vier e colocar aqui 0,1, a gente já começa a chegar um pouco mais próximo daquilo, né? Então, e agora o objetivo é encontrar quais são esses três parâmetros usando o solver. Vocês vão ter que calcular a diferença entre essas duas colunas e minimizar a soma dessa diferença, né, em módulo. Então aqui vamos colocar 0,5, mas a gente já consegue chegar mais ou menos num range próximo do que está acontecendo. A frequência é próxima de 1 mesmo, né? Vamos diminuir ela um pouquinho aqui, só para a gente conseguir na mão encaixar isso aqui. Mas aí vocês vão ter que fazer isso depois. Ó, o calculado, vamos ter que jogar ele para a esquerda, né? Eu tenho que aumentar aqui um pouco. 1,3, 1,7. É quase isso, né? E agora, se a gente ver aqui, essa amplitude está um pouco alta, eu vou colocar 35. Então, a gente já está começando a chegar próximo do real aqui, né? Aqui eu vou colocar 2,2. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, agora vocês vão ter que encontrar isso com o solver, né? Eu não vou fazer aqui, porque realmente é a atividade de vocês, montar isso, né? E encontrar esses melhores valores com o solver. Lembrando que é bom vocês também primeiro darem uma mexida aqui para vocês visualizarem se os dados estão chegando próximo, né? E aí, quando vocês forem colocar os elementos de busca no solver,
colocar o mais próximo possível, mandar ele buscar num range próximo a isso aqui, não deixar um range muito longe, senão pode ser que ele não encontre, tá? Então vocês já têm mais ou menos uma ideia de quais são os valores aqui de φ, ômega e A, e manda ele buscar num range próximo a isso, tá? Então é isso daí, e depois qualquer dúvida vocês podem falar comigo lá na sala. Obrigado para todo mundo.